Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago, estou junto aqui com a professora Carla para mais uma aula de tecnologia e inovação. E o tema dessa semana a gente chama de letramento digital, né, Carla? E a gente vai perceber que quando a gente fala de letramento digital, a gente vai falar de coisas que estão muito ligadas ao universo dos jovens que usam tecnologias digitais para fazer um monte daquelas coisas que a gente já trouxe aqui na aula, né? Ou seja, nessa cultura digital que vocês jovens já vivem, vocês vão perceber que a gente traz alguns temas, né, como aula, como educadores, como adultos, né, quando a gente se debruça a analisar e observar como é que os jovens vivem nesse mundo. E a gente vai ver que no letramento digital, a gente vai perceber que algumas situações que você provavelmente já fez hoje, tem muito a ver com esse letramento digital, não é isso, Carla? Exatamente, pessoal. Tudo bem com vocês, né? Espero que sim. A gente vai falar de letramento, vai falar de leitura escrita. Vocês já devem ter ouvido falar essa palavra, multiletramento também, né? Mas a gente vai agora mostrar para vocês sobre um outro olhar, né? A gente pensa que somente é leitura e escrita e é só com língua portuguesa. Aí é não, viu? A gente trabalha letramento em matemática, em ciências, em história, em todas as áreas da nossa sociedade. Então vamos embora. Estou aqui com Everton também, nosso intérprete de Libras, toda a equipe aqui, o produtor Jonas, Clayton, e vamos embora pensar com a gente. Para começar, a gente está aí ó, na imagem, ler e escrever. A gente aprende, Tiago, que a gente vai para a escola para quê? Ler e escrever. Aprender a ler e escrever, não é? Ser alfabetizado. A gente já ouviu falar isso. Ah, fulano é alfabetizado, a gente está em processo de alfabetização, e é verdade. Mas as coisas mudaram, não foi, Tiago? A comunicação mudou? Exatamente, né? Então, essa parte que a professora Carla inicia falando de ler e escrever, né? A gente vai para a escola para aprender a ler e escrever, só que a gente vai perceber que não é só ler a palavra, escrever a palavra, tem algo que está por trás daquilo dali, que é saber o que está lendo e saber o que precisa ser escrito. É outra história, né? E mudou muita coisa, não foi, Tiago? É outra história, porque a gente precisa saber o que está fazendo, não é? Ter consciência, e não é qualquer consciência, é uma consciência crítica, tá certo? Sexto, sétimo ano. Vocês aí que estão nesse processo de letramento, tá? Então, é mais plausível, digamos assim, é melhor que a gente use esse termo, um processo de letramento. Porque alfabetização, leitura e escrita, a gente entende como pegar uma palavra e decodificar essa palavra e ler os códigos da língua portuguesa. Mas não, se a gente coloca essa palavra no universo de matemática, muda. O professor está aqui pode dizer, se a gente não entende o enunciado matemático, a gente consegue fazer uma operação de matemática? Não, né? A gente precisa compreender todo um contexto, né, Tiago? Exatamente. E quando a gente fala, dá um exemplo agora, a professora Carla trouxe um exemplo de língua portuguesa, eu vou trazer um exemplo da matemática, né? Então, por exemplo, você decorar a tabuada, ela pode servir para alguma coisa, mas quando a gente está falando na questão do letramento da matemática, não é apenas ter decorado aquela tabuada, mas também saber como e quando utilizar aquilo que você aprendeu lá em matemática. Então, a leitura também da matemática, né? Muitas vezes não é só a leitura daquele texto que está da matemática, mas a questão da leitura dos símbolos da matemática, né? Das expressões que aparecem na matemática, ou seja, de uma linguagem própria chamada de matemática, né? Então, o letramento ele está muito ligado a isso, como a professora Carla disse, né? Ou seja, ela trouxe o exemplo da língua portuguesa, trouxe o exemplo de matemática, só que a gente vai começar a navegar pelas tecnologias digitais. Exatamente. Por quê? Porque, olhando para a tela aí, a gente está percebendo que ler e escrever, ela tem uma nova roupagem. Raramente a gente está, né, na nossa casa escrevendo num papel. A gente já não deixa mais aquele bilhete na geladeira para nossa mãe, para nosso pai. A gente manda um WhatsApp, não é? Para dar um recado no WhatsApp. Será que a linguagem que a gente está usando ali, será que a leitura e a escrita é a mesma leitura e escrita que a gente utiliza para ler uma notícia de jornal impresso, por exemplo? Então não, as coisas mudaram, a gente viu em todas as aulas, aqueles vídeos que a gente trouxe para vocês, a comunicação mudou, as coisas vêm mudando muito rápido e a gente está imerso aí numa cultura digital. Então, pensando nisso, Tiago, a gente vê que ler e escrever mudou um pouquinho.
certinho, né, essa configuração e esse conceito. Né? E assim, Carla, a gente percebe, né, de que quando essas tecnologias digitais elas começaram a se popularizar, eu lembro bastante da época da escola que os professores comentavam assim claramente, uma coisa, olha, não tente usar essa maneira que você escreve aí no computador, se comunicando com seus colegas, porque na redação você não vai poder usar isso. Então tinha muito aquela coisa da separação, né? E a gente está trazendo justamente hoje, assim, não é aquela questão do que está certo, do que está errado. Ou seja, existem situações onde a escrita lá, né, Carla, vai ter que precisar seguir a norma culta, todos os detalhes. Padrão. Não é? Só que quando a gente escreve lá no WhatsApp, essas coisas, no Instagram, a gente não leva muito em consideração isso, não. Não, mas não está errado, não. Não, não está errado por quê, minha gente? Agora, não se fala, não estamos falando de alfabetização, uma leitura e uma escrita única. Mas a gente está falando de letramento. E olha ali, eu trouxe para vocês, que o letramento vai muito além da habilidade de ler e escrever. Por vezes, ela é desempenhada como uma atividade mecânica, limitando-se a codificar e decodificar. A leitura escrita, às vezes, se pensando somente na alfabetização, é muito mecânico. Mas não, com o letramento agora, a gente vai pensar no letramento como dominar a linguagem em todos os contextos, tá certo? Então aí eu coloquei alguns exemplos, a gente colocou alguns exemplos para vocês. Com o letramento, diferente de alfabetização, a gente vai dominar a linguagem em todos os contextos, apropriar-se das práticas sociais de leitura e escrita, empregar adequadamente a leitura e escrita nas práticas sociais. Então, volta aqui para mim. Quando o professor disse lá no WhatsApp, a gente não se preocupa muito não, né, com a norma padrão. É verdade, a gente não se preocupa. E isso, ele não está errado. Por quê? Porque aquele contexto, não é, Tiago? Naquele contexto é adequado a gente escrever um PQ para falar de um porquê. Não é? Não precisa. Então, letramento é isso, é a gente saber se comunicar tanto no celular, no WhatsApp, como numa carta. Ah, professora, posso escrever numa redação lá do Enem todas as palavras abreviadas? Não, gente. Por quê? Porque isso vai de encontro ao letramento. O letramento é você saber se comunicar e dominar a linguagem em todos os contextos sociais, em todas as práticas, não é, Tiago? Exatamente, fica bem claro, ou seja, presta bem atenção que a professora Carla falou algo extremamente importante. Quando a gente fala que esse letramento digital, ele permite, né, VC para você, PQ para porquê. Tem um desafio daqui a pouquinho, né, para a gente. Isso, então assim, aquilo é permitido, só que existe o local adequado para que você utilize aquilo, né? Então, quando a gente está falando lá de um texto formal, de uma redação, de um documento, alguma coisa desse tipo, não é permitido esse tipo de uso, né? Não é porque é aquela coisa que a gente trouxe desde o início. Está certo ou está errado. Não é isso de estar certo ou está errado. Existem formas e locais adequados para se usar essa escrita midiática que às vezes se fala, não é isso? E até esse internetês, né? É uma nova forma de comunicação, é uma nova forma de linguagem que tem suas características próprias. Então, de uma vez por todas, para a gente entender. O letramento, ele é um processo, tá certo? Muito amplo e que envolve várias coisas. Então, quando você entra na escola, lá no ensino infantil, você está em processo de letramento. Hoje, você no 6º e 7º ano está em um nível de letramento diferente daquele que você estava, né, ao ano passado, por exemplo. Por quê? Porque tudo envolve algo pessoal, sua relação familiar, seu grupo social, sua cultura, sua história. Então, o professor Tiago tem um letramento, eu tenho outro letramento. Esse letramento, gente, é recarregado dessas práticas sociais. Então, não pensem, não é, Tiago, quando a gente está numa conversa aí com um colega bem informal, essa conversa não faz parte do letramento. Faz parte, sim, mas também faz parte a gente treinar, por exemplo, uma entrevista de emprego, que futuramente serão, né, aí várias profissões. Então, precisamos prestar atenção. E aí, Tiago, letramento científico, bota na tela para eles verem. Letramento científico, letramento matemático, letramento linguístico, letramento digital. Vocês estão vendo que hoje a gente tem muitos letramentos. Por quê? Porque todas as áreas a gente precisa dominar a linguagem efetivamente, não é? Exatamente. Eu gosto quando a gente observa essa tela, né, ou seja, dos letramentos que existem, né, ou seja, da questão da matemática, da ciência, o linguístico, o digital, eu costumo comparar, por exemplo, a você tá falando em outro idioma e às vezes comparando crianças que falam esses idiomas, né? Então,
Imagine crianças falando, vamos supor ali, 4 idiomas, português, alemão, francês, italiano. Aquelas crianças, elas não conhecem a norma culta, vamos dizer assim, né? A questão da gramática, tudinho, mas elas já têm um convívio, elas já usam aquela língua, né? Para se comunicar. Então, aquilo ali, né, Carla, faz parte mais ou menos dessa caricatura que a gente está querendo trazer na aula, né? Ou seja, é como se a gente conhecesse aquela maneira de se comunicar, aquelas características que cada uma daquelas áreas, no caso que eu estava usando o exemplo, o idioma tem, né? Para a gente se comunicar, e essa comunicação é que impulsiona a gente ir aprendendo formas diferentes, né? Cada vez mais específicas de cada um desse universo. E no caso do letramento digital, né, a gente percebe que, diferentemente das outras, muitas vezes, né, Carla, ninguém precisou ir para uma aula de letramento digital. Diferentemente de você, por exemplo, você precisa ir numa aula de língua portuguesa para fazer essas comparações. Por isso que a gente deixa de falar de alfabetização, Tiago. Exatamente. Porque o letramento é que você está sendo letrado a partir do momento que você está ali na situação comunicativa, não é? E nesse caso aí, né, ou seja, essa comunicação é o que impulsiona você, como o termo assim, você vai aprender as coisas daquele universo de uma forma meio que natural, né? Então, por isso que quando a gente fala, a gente está trazendo na aula de hoje, o letramento digital, a gente quebrou a cabeça. Poxa, se fosse uma aula de língua portuguesa, de matemática, pensamento científico, seria mais fácil, né? Porque está meio que aquela coisa de que vai para a escola para aprender essas coisas. Mas o letramento digital não, né? Ou seja, a gente aprende em vários lugares. E talvez eles, né, Tiago, se a gente estivesse aí com vocês iam dar uma aula de letramento digital, porque vocês estão nesse universo, nessa cultura digital. Então, vocês, por exemplo, vão me ensinar, que eu não sei, tá? E é normal. Por exemplo, letramento matemático. Tiago domina perfeitamente, professor de matemática. Se eu entrar nesse universo, talvez eu vou sentir um pouquinho de dificuldade. Por quê? Porque não é a minha prática social. Do mesmo jeito são vocês. Eles vão ensinar a gente, por exemplo, nessa próxima tela aí, ó, se eu perguntasse a vocês conhecem essas palavras? Vocês iam me dizer, professor, isso não é palavra não, né? Abreviação. Tá, a gente utiliza onde? Será que a gente utiliza aí numa redação? Ou a gente utiliza numa notícia? Ou a gente utiliza, por exemplo, no WhatsApp, no Instagram, numa mensagem digital para um amigo? O que é a primeira aí, Tiago? AMG. Tu já usou? Vê, assim, eu nunca usei essa daí não, mas tipo, a gente percebe que esses termos aí, né, que a gente utiliza muitas vezes, naturalmente, tipo, eu acho que o mais simples é você, né? A gente usa VC, né? Então tem PQ, até porque é aquela coisa, né? De PQ junto, separado, com acento, sem acento. E no WhatsApp é do mesmo jeito, PQ, né? Então, aí você percebe que esses termos aí, que vai aparecer aí na tela, eles são utilizados, né? Por exemplo, AMG, Carla, eu vou chutar. Carla disse assim, Carla, bota essas imagens aí, eu vou chutar, eu vou chamar aquele AMG de amiga, amigo, acertei? Acertou, Tiago. Acertei. Agora, CMG, comigo, não é? Comigo, né? E, eita, GLR. Eu acho que é galera. Galera, exatamente. Agora SS eu não sei não. SS é sim, sim. Quando a gente diz assim, Tiago, você vai para a escola? Sim, sim. A gente quer reforçar. Então, percebam, gente, que é até legal perceber que até a entonação a gente coloca nessas abreviações. QT. QT é um problema matemático. Quanto, exatamente. NN, não, né? Reforçando. Agora, SLA. Eu acho que é sei lá. Exatamente. PFT. Galera, essa aí... PFT, deixa eu ver. Não sei. Perfeito. Ó, tá vendo? Perfeito. E DNV, de novo. E? VMS. Vamos? Vamos. Ó, tá vendo? Agora percebam, professor Tiago, a gente precisou dessa norma padrão. A gente precisou dessa leitura escrita padrão. Jamais a gente saberia que a AMG é amigo ou amiga se a gente não tivesse o domínio da nossa língua portuguesa, das nossas palavras. Então, gente, percebam que para a gente também entrar no universo de letramento digital, a gente também não pode esquecer esse letramento que a gente vem se apropriando desde o início da nossa escola, que é realmente utilizar os códigos da nossa língua portuguesa, os sinais, né, matemáticos. Tudo isso faz parte. Agora, tá errado?
escrever AMG? Tá não, porque a gente tá no WhatsApp. Então, ó, letramento digital, Tiago, eu coloquei 3 imagens. A gente colocou WhatsApp, SMS e um e-mail. Seria o quê também, né? Exatamente. Aí você percebe, né, assim, quando essa imagem vem aí, né, a gente nota que esse letramento digital, Carla, a gente trouxe desde o início da aula, né, essa referência de que coisas que vocês utilizam. Mas quando a gente chama bem atenção, vocês estão nesse universo, mas é papel nosso, né, dos educadores, dos adultos, né, dos responsáveis por vocês, chamar atenção a esse detalhe de que beleza, vocês usam aí no WhatsApp, no Discord, né, nas redes sociais de maneira tranquila. Só que existem locais adequados para você fazer uso dessas expressões, desses termos aí. Exatamente. Né? O ponto que conecta tudo isso, né, foi o que a professora Carla trouxe, eu trago um exemplo de matemática. Vocês já viram aí, provavelmente, né, talvez não tenham estudado ainda, mas já viram letras na matemática, né? Ou seja, X, Y, Z, W, né? E o que é que aquelas letras estão fazendo ali na matemática se a gente aprendeu a vida toda que só faz conta com número? É muito nesse sentido aí também, né? Ou seja, aquilo ali são símbolos que estão representando algumas coisas. Geralmente, letras na matemática, elas representam incógnitas, que são informações desconhecidas, ou variáveis, coisas que estão mudando. Mas é o mesmo sentido que a gente trouxe na aula, né? Aquele símbolo, ele está ali apenas para fazer referência a algo que a gente entende como língua portuguesa, que é o idioma que a gente utiliza, que é o idioma que a gente compreende e que a gente lê o mundo. Exatamente. E se fosse perguntar para mim dessas letras aí, eu ia trazer para o meu letramento. O letramento linguístico, né? Para mim significa totalmente outra coisa. Então, para a gente pensar direitinho, letramento digital, olha a definição aí. Definição é que são habilidades individuais, sociais, necessárias para interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido eficazmente no âmbito crescente dos canais de comunicação digital. Então, quando você está em letramento digital, você precisa saber fazer uma pesquisa no Google, você precisa também ter responsabilidade para identificar a pesquisa, você precisa saber escrever no WhatsApp, também escrever na mensagem SMS e também escrever um e-mail para a sua futura empresa, por exemplo. Então, a linguagem vai ser diferente quando você utilizar o WhatsApp, quando você utilizar o e-mail, quando você utilizar o Instagram, quando você utilizar o Twitter. Percebam que dentro desse universo, desse letramento digital, desses meios de comunicação digitais, a gente também precisa saber adequar a nossa linguagem, tanto em um quanto em outro. E se a gente também, Tiago, a gente vivencia o tempo todo as práticas sociais, seria até errado a gente falar que só temos um letramento, como a gente viu. A gente tem multiletramentos aí, multi-universos para a gente passear e ser letrado, tá certo? Então, o multiletramento nada mais é que essa diversidade, pessoal, de cultura que a gente tem, essa diversidade de produção de texto, produz texto no Instagram, produz texto no WhatsApp, produz texto numa redação lá na escola. Então, são multiletramentos de códigos e símbolos. Agora, Tiago, se a gente está aqui, por exemplo, Tiago, qual é essa primeira imagem? Foca na imagem. Tá ali, né? Diz aí para ele. Eu adoro este nosso momento em família. Aí você percebe ali, quando a gente está falando desse tipo de imagem aí, é uma das que eu mais gosto. Eu também. Nesse universo digital aí, que observa que todas essas imagens aí, né, ou seja, a maneira como ela está passando essa informação para a gente, Sim, Carla, sim. Como é que isso aí é em língua portuguesa, que a gente interpreta isso daí? Porque a gente, assim, eu chamo popularmente de meme, Isso. né? Mas e de charge. Charge, né? Mas é isso mesmo? É exatamente isso. Por que, gente, a gente trouxe essas imagens para vocês? Porque a partir do multiletramentos dessas variadas práticas sociais, a gente também tem que entender que a linguagem ela tem vários tipos. Se a gente, por exemplo, tirasse todas as imagens aí, não tivesse o desenho da família sentado no sofá, não tivesse o rosto no meme e tivesse somente a parte verbal, né, que a gente chama de linguagem verbal, só as palavras, a gente não iria entender, Tiago. Mas quando a gente junta palavras com outra coisa, no caso as imagens aí, os desenhos, as ilustrações,
a gente está chamando de uma linguagem multimodal, tá certo? E isso é muito importante para vocês, porque, como eu disse, a gente disse, letramento, a comunicação mudou, tem vários letramentos. Aí a gente percebeu que há multiletramentos, porque é muita coisa para dar conta. E dentro desses multiletramentos a gente tem todas essas linguagens, linguagem verbal, não verbal e a multimodal que utiliza os dois. Então a gente tem uma charge e tem um meme. Então, para o desafio de vocês, é importante isso, porque o desafio deles, Tiago, vai ser alguma coisa com meme, viu? E assim, nesse desafio, né, eu acho que aí vale muito essa questão da criatividade e essa coisa tão natural de quem utiliza redes sociais, de quem utiliza esses meios digitais. Diz aí, Carla, qual é o desafio dessa semana? O desafio é você criar um meme, mas para isso a gente tem aquela famosa googlada. Eu não defini para vocês e propositalmente o professor também não definiu para vocês o que é meme. Então, meme é um gênero textual que tem uma característica específica. Vocês, junto com a turma, pode fazer aí essa pesquisa, essa googlada, pergunta ao seu tutor, faz aí tira dúvidas com ele e vai produzir o meme. Esse meme eu quero que a gente quer que você pense e faça uma reflexão sobre letramento e letramento digital. Qualquer tipo de letramento, mas se quiser aprofundar no letramento digital, vai ser legal. Eu já tinha pensado no meu meme. Por exemplo, eu vou colocar a imagem de Nazaré, uma famosa aí da televisão, e vou dizer, se tá ruim para mim, imagine para quem não sabe o que é letramento digital. Agora você sabe, então pensa aí em alguma frase cômica, né? E vai fazer o seu meme. Esse é o desafio. E depois faz o quê? Sobe para onde? Sobe lá para a plataforma Unirec, tá certo? Que é onde a gente tem como acessar essa produção de vocês, tá certo? Qualquer dúvida, fala aí com o teu tutor, fala aí com o pessoal da escola, como é que você vai fazer para mandar esse material para a gente, tá certo? Então, é isso. Vamos embora. Tchau, gente. Tchau, tchau.